E se eu te dissesse que a maior apreensão de bitcoins roubados na história veio de um casal composto por um nerdola e uma pseudo-rapper que simplesmente enganaram o mundo fingindo ser outras pessoas. Juntos, eles chegaram a acumular quase 5 bilhões de dólares em bitcoins, mas para isso, a dupla precisou realizar um golpe muito bem arquitetado e que até hoje deixa algumas perguntas misteriosas aí no ar. A dupla mantinha uma identidade secreta fingindo serem rappers e super empresários bem-sucedidos, enquanto escondiam por trás dos panos um verdadeiro império bilionário de crimes e colocaram tudo a perder por conta de vídeos no TikTok. Pois é, essa é a história bizarra de Ilha e Heather Morgan. Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo e se inscreva se você for novo por aqui. Peço novamente perdão pelo sumiço, tenho nem o que falar sobre. Enfim, eu já disse em outro vídeo que eu tô cuidando da minha saúde mental e tudo mais, então eu tô meio sumido da internet mesmo, mas quando as coisas normalizarem eu estarei de volta aqui com constância toda semana, beleza? Mil perdões, deixa o like aí pra poder me ajudar. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Mines, o Slide, e hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash, mas atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai subindo com um multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando aí o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. E pra jogar na Blaze é bem simples, é só se registrar no site e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$20 e tanto o depósito quanto os saques podem ser feitos via Pix. E antes de confirmarem a transação, use o cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, use o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela. E vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar. Isso aqui é para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Bom, para explicar como tudo isso aconteceu, primeiro a gente precisa contar a história de cada um individualmente até eles se conhecerem. Heather Morgan nasceu em uma família tipicamente normal na Califórnia, nos Estados Unidos, e teve uma infância comum. No entanto, uma coisa já era comum desde que ela era pré-adolescente: as mentiras sobre suas conquistas. No LinkedIn, por exemplo, ela dizia que tinha um diploma na Universidade Americana do Cairo, mas anos depois, a própria reitora da faculdade teve que vir a público dizer que, na verdade, ela estudou lá por um mês e depois largou. Também no LinkedIn, ela dizia que havia trabalhado no maior banco de Cairo como economista, mas novamente, tempos depois, foi revelado que ela sequer chegou a se candidatar para alguma vaga lá. Então, com 23 anos de idade, ela seguiu o caminho natural da trambicagem e começou a se intitular como coach. No ano de 2014, Heather fundou uma companhia de marketing digital chamada Sales Folk, que supostamente tinha o objetivo de prestar o serviço de disparar e-mails de propaganda para empresas que quisessem atrair mais clientes. Se vendendo como uma empreendedora jovem e empoderada, Heather começou a atrair cada vez mais atenção e estampava capas de jornais, mesmo que nunca ficasse claro como exatamente seu serviço era prestado. As dicas de marketing por e-mail que ela dava era uma parada completamente aleatória, tipo sempre terminar um e-mail com uma mensagem automática de enviado pelo meu iPhone para parecer que era uma pessoa ocupada. Rapidamente, ela começou também a fazer vídeos pro TikTok, ensinando as pessoas a escreverem e-mails de marketing corretamente e até dando reviews de e-mails que ela mesma recebia. Mas é no meio de tudo isso que entra uma paixão meio peculiar da Heather, que era ser rapper. E eu não vou dizer que ela era boa ou ruim nisso, ao invés disso eu vou mostrar um trechinho aqui pra vocês e vocês tiram aí suas conclusões. No seu canal do YouTube, ela começou a fazer clipes de rap cada vez mais produzidos sobre dinheiro, Wall Street, como ela era uma economista diferenciada. Ela começou a assinar esses clipes então com o nome de Razzle Dazzle, que se tornou aí o seu nome artístico na internet. Ao mesmo tempo que escrevia artigos na Forbes sobre educação financeira e estampava capas de jornais como uma mulher séria, Razzle Dazzle fazia também música sobre roubar dinheiro e ficar rica. E isso era uma coisa que nessa época ela sabia muito bem, já que enquanto tudo isso acontecia, Heather acumulava mais de 6 milhões de dólares roubados na sua conta. Mas tudo isso só começou quando chegou a segunda pessoa nessa história. Por incrível que pareça, antes da segunda peça primordial entrar nessa história, nós tivemos aí uma participação brasileira. Bruno de Souza foi o primeiro marido de Heather e ela o conheceu porque ele havia fundado um site de serviço para animais domésticos chamado Pin My Pet. Eles se conheceram numa convenção em 2013 e em questão de semanas já estavam casados e morando juntos. E ao contrário da maioria dos casos em que a pessoa brasileira se casa para ter um green card, aqui aconteceu o inverso. Heather se casou com o Bruno para poder se registrar como cidadã brasileira e trabalhar ao lado
lado dele no Pin My Pet. Só que meio que eles fizeram um speedrun de relacionamento, porque em um período de meses eles se conheceram, começaram a namorar, se casaram, foram pra outro país e aí se divorciaram e Heather voltou pros Estados Unidos. Até hoje os detalhes da relação deles nunca foram revelados, já que a única pessoa que pode falar sobre isso, que é o Bruno, prefere manter distância do assunto. Mas o ponto é que em outubro de 2013 a Heather voltou pros Estados Unidos e começou a espalhar pra todo mundo que ela havia sido traída pelo Bruno, mas nunca se aprofundou muito nesse assunto. Em uma das poucas declarações que o Bruno deu sobre o caso, ele dizia que a versão da traição era uma mentira e tinha transtornos psicológicos sérios. Mas foi aí então que no mesmo ano Heather começou a namorar um rapaz chamado Ilya Lichtenstein, que já tinha um longo histórico como hacker. Nascido na Rússia e criado nos Estados Unidos, Ilya, ao contrário de Heather, era um exemplo acadêmico e começou a estudar ciência da computação muito cedo. Antes de conhecer Heather, ele já havia criado diversos sites e aplicativos, mas foi na criação de uma plataforma chamada Mixhank que ele realmente alcançou sucesso. O Mixhank era um site destinado a grandes empresas que buscavam encontrar uma base de dados de clientes e foi tão promissora que chegou a ser investida no programa Shark Tank, recebendo $1,5 milhão do Mark Cuban por 10% da empresa. Acontece que nas horas vagas, o Ilya era um hacker que já tinha experiência em invadir servidores, utilizando uma estratégia própria ali por meio do CAPTCHA para poder conseguir ter acesso ao código-fonte e servidores de outras empresas. Pouco tempo depois de conhecer Heather em uma reunião de negócios, Ilya começou a namorar ela e rapidamente eles já estavam casados e fazendo até vídeos juntos no TikTok. Só que em 2016 o casal se afastou de todos os seus amigos e pessoas da família e as coisas começaram a mudar drasticamente. Ilya abandonou sua própria empresa que foi investida no Shark Tank e Heather demitiu todos os seus funcionários, mas não porque eles estavam com pouco dinheiro, e sim pelo contrário. Eles estavam planejando juntos um grande golpe de bitcoins e precisavam cortar certos laços se quisessem que tudo saísse conforme o planejado. No dia 2 de agosto de 2016, centenas de usuários da Bitfinex, uma das maiores plataformas de negociação de Bitcoin no mundo, se assustaram ao descobrir que todo o saldo das suas contas havia simplesmente sumido. Aproximadamente 36% de todo o dinheiro em caixa dos usuários da plataforma havia simplesmente desaparecido, totalizando um sumiço de $72 milhões do dia para a noite. O golpe foi tão intenso que o mercado de Bitcoin teve a sua maior queda em anos, já que investidores começaram a perder a confiança em uma moeda que poderia simplesmente sumir de uma hora para outra. Sim, o grande assalto foi arquitetado por Heather e Ilya, e o primeiro passo deles foi criar uma série de carteiras fantasmas de Bitcoin em vários lugares do mundo para que o rastreamento do valor ficasse quase impossível de ser feito. A ideia era invadir a conta de diversos usuários da Bitfinex e transferir todo o saldo para uma dessas carteiras e fazerem ela transferir entre si os Bitcoins até chegar numa carteira final que seria de fato a deles. Essa é a famosa transferência mixer de criptomoedas, porque na blockchain fica registrado bonitinho lá se você transfere Bitcoin de uma carteira para outra, da onde o dinheiro saiu, a quantidade e o horário também, e para onde ela foi. Porém, o que o Mixer faz é justamente misturar aquela grana junto com outras quantias de Bitcoin, e aí o dinheiro é espalhado para diversas carteiras, ele é todo misturado, até finalmente chegar na conta final e deixar os rastros extremamente complicados de serem seguidos, dificultando aí o trabalho das autoridades. E de fato isso deu certo porque a polícia não chegou neles por meio dessa investigação. A ideia do hack começou quando o Ilya descobriu que a Bitfinex usava um sistema de multi-assinatura em parceria com outra empresa chamada BitGo para proteger os fundos dos usuários. Se você não sabe o que é o sistema de multi-assinatura, basicamente ele é um modelo de segurança que exige múltiplas chaves para poder autorizar a transação, fazendo com que para cada transação ser feita seja preciso que uma série de diferentes requerimentos de sistema sejam cumpridos. Explicando de forma prática e super simplificada, é como se um portão tivesse vários cadeados e mesmo que você conseguisse abrir um, você precisasse da chave dos outros. O que o nosso mano hacker fez então foi simplesmente olhar pelo outro lado da moeda. Enquanto toda tentativa de hack era sempre focada na Bitfinex em si, ele mirou na BitGo, que era uma empresa muito menor, mas que gerenciava a chave juntamente com a Bitfinex. Usando métodos de engenharia social, como por exemplo, se infiltrar na vida online de todos os administradores da empresa, Ilya foi ao pouco invadindo as contas de um por um, até juntar as informações de todos para eles descobrirem quais eram as chaves. Ele acessou o e-mail de todos os administradores e trabalhadores da empresa que conseguiu, interceptou conversas e aos poucos ele foi captando ali todas as informações que precisava, e é como se ele tivesse invadido a casa dos administradores de pouco em pouco ali, recolhendo as chaves para finalmente poder abrir o portão sem que ninguém percebesse nada. No entanto, a tarefa não era tão fácil assim e Ilya conseguiu apenas 2 das 3 assinaturas necessárias para autorizar as transações. Não era tudo, mas já era o suficiente para eles conseguirem fazer um estrago, resultando assim nos sortudos que tiveram suas contas invadidas. Essa parte de como exatamente funcionou o hack de Ilya ainda é meio confusa,
confusa porque aparentemente a parada foi tão bem feita e tão bem pensada que as autoridades ainda não conseguiram montar uma timeline de tudo que aconteceu. As transações foram feitas vagarosamente de conta em conta e no meio do caminho toda essa grana era lavada de todas as maneiras possíveis. Enquanto o Ilya era responsável pelo hack, a Heather ficou responsável por tornar esse dinheiro indetectável. E que melhor lugar para fazer isso do que a Deep Web, né não? Heather então usou todas as carteiras fantasmas que tinha criado para comprar e revender produtos na Deep Web em mercados ilegais, aumentando assim o número de transações e dificultando ainda mais o trabalho das autoridades. Ela criou empresas de fachadas na Deep Web, comprou e revendeu drogas, utilizou serviços e fez de tudo ao seu alcance para converter esse dinheiro da maneira mais complexa possível. O destino final era uma carteira registrada na Ucrânia, país escolhido a dedo porque eles sabiam que os Estados Unidos tinham uma dificuldade em operar investigações por lá. Bom, mas se tudo foi planejado meticulosamente, o que deu errado? Demorou mais ou menos um ano para que os dois lavassem todo o dinheiro e transferissem tudo para conta secreta na Ucrânia. Era muita grana, já vamos falar sobre isso, mas quando finalmente terminaram os trabalhos, eles estavam finalmente milionários, ou melhor, bilionários. Os dois então compraram uma cobertura em Manhattan e passaram a viver o sonho americano, viajando, dando festas de luxo, comprando tudo do bom e do melhor e tudo mais. Eles continuaram fazendo vídeos no TikTok e Heather continuou perseguindo sua carreira como rapper, e até hoje é meio estranho ver esses conteúdos e saber que enquanto tudo isso era gravado, eles estavam lavando o dinheiro de um dos maiores golpes da história da internet. Usando o dinheiro lavado, Heather fez uma publicidade massiva da sua carreira como rapper, colocando seu rosto em todos os outdoors em Nova York, mas bom, não adiantava muito se ela simplesmente não era boa nisso. Esse foi o estopim para tudo começar a ruir. Lembra que eu disse lá atrás que Heather demitiu todos os seus funcionários e Ilya saiu da empresa que criou sem nenhuma explicação? Então, os funcionários demitidos da Heather começaram a achar suspeito porque eles foram mandados embora com a justificativa de corte de gastos, mas de repente a ex-chefe reapareceu na internet ostentando ser milionária e tudo mais sem ter nenhum negócio novo. Do outro lado, os ex-companheiros de Ilya também começaram a achar estranho o sumiço do ex-CEO, porque também foi do nada. Com isso se tornou uma questão de tempo até que alguém reportasse atividades suspeitas do casal para as autoridades, e no fim eles caíram pelo mesmo motivo que muitos outros criminosos que eu já mostrei aqui no canal: o ego e a ostentação. As autoridades analisaram os números e perceberam que a Sales Folk, a empresa de Heather, declarou falência e que os patrimônios milionários dela não haviam sido declarados para o governo de maneira nenhuma. Na verdade, eles talvez nem descobrissem esse patrimônio milionário do casal se eles não fizessem questão de postar tudo no TikTok. Inclusive, também foi por causa do TikTok que uma das pistas mais importantes surgiu. Em um dos vídeos do casal, Heather menciona que eles tinham cerca de 120 mil bitcoins na carteira, e esse havia sido exatamente o valor roubado no hack da Bitfinex. Para ficar ainda mais bizarro, eles perceberam que em diversas letras de rap da Heather, ela falava sobre ficar milionária com hacks e aplicando golpes na internet, então praticamente todas as pistas estavam entregues na bandeja. Chega a ser inacreditável que eles tiveram todo aquele trabalho de lavar o dinheiro, de deixar tudo indetectável e tudo mais, mas não se preocuparam em omitir informações públicas que poderiam incriminar os dois. É aquilo, né? A partir de certo ponto, o casal começou a se achar invencível. No Instagram de Heather, a polícia encontrou fotos de uma viagem que ela havia feito até a Ucrânia, então se tornou uma questão de tempo até descobrirem onde estava a conta secreta que armazenava todo o dinheiro. O trabalho ficou ainda mais fácil porque lá Heather marcava sua localização exata nas fotos, e tudo que a polícia precisou fazer foi rastrear os bancos ucranianos por perto da cidade onde ela estava e descobrir quantias gigantescas sendo sacadas por ela todos os dias. E quando eu falo que eles colocaram todo o esforço nas partes mais difíceis e esqueceram das partes mais fáceis, isso vale pra tudo, se liga. Ilya, por exemplo, criou várias contas de investimento para poder espalhar o dinheiro, mas esqueceu de um dos princípios mais básicos de segurança das carteiras bitcoins, que é guardar a chave de acesso em algum lugar físico, fora da internet. Isso foi fundamental porque bastou que as autoridades conseguissem um mandado de busca para acessar a nuvem pessoal de Ilya e descobrir lá todos os endereços de todas as chaves de todas as contas fantasmas que Heather havia criado em outros países. Foi a apreensão mais fácil da história para um crime desse tamanho, e no ano de 2022, 95 mil dos 119 mil bitcoins roubados foram apreendidos pela polícia. Quando o roubo aconteceu, os bitcoins valiam cerca de 70 milhões de dólares, que já era uma bolada, mas na época da apreensão, aquela grana tinha valorizado e já valia 4,5 bilhões de dólares, tornando essa uma das maiores apreensões do mundo. Olha a grana que os caras tinham em mãos. O julgamento ajudou o casal a desmoronar, já que Heather começou a alegar que Ilya havia feito tudo sozinho, enquanto ele dizia que eles haviam feito juntos. No entanto, a defesa não foi muito útil, já que a sentença estipulada para os dois começou a girar algo em volta dos 20 anos de cadeia. Tô dizendo a sentença estipulada porque, devido à complexidade do caso, a sentença ainda não foi dada e os dois aguardam
guardam presos nesse momento. Por fim, no ano passado, os dois se declararam culpados e aceitaram um acordo para devolver todo o dinheiro que eles ainda tinham ali da Bitfinex, e agora eles seguem aguardando a sentença final. Essa é a história de como um casal de criminosos cometeu um dos maiores roubos da história de maneira 100% online e que colocou tudo a perder por ficar se ostentando em redes sociais. Eles não conseguiam ficar sem se gabar por aí, inclusive eles estavam para fugir para a Rússia e desaparecer do mapa, onde eles iam conseguir ali novas identidades e tudo mais e viver uma vida nova sem preocupações, só que agora bilionários. Seria a vida do sonho dos dois e quase deu certo, quase. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o garoto que fingiu estar possuído pelo Jeff the Killer para fugir de uma acusação pesadíssima e óbvio que não colou. Dá uma olhadinha nessa história clicando aí na tela. Muito obrigado por assistirem até o final, deixa um joinha aí para poder me ajudar. E é isso aí, um abraço e tchau!